Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em A Linda História da Criação do Universo. E o que chama a atenção logo de cara, né? É que essa é a primeira obra de ficção do Marcos Dias. Ele entrando nessa área, sabe? Explorando temas bem fundos da fé, mas por um caminho de narrativa. Isso mesmo. Nossa análise vai ser toda em cima desse livro especificamente. É uma proposta bem interessante, né? O próprio Marcos Dias coloca o livro como ficção. É um convite, assim, para pensar, para uma reflexão espiritual. Ah, entendi. E ele faz questão de dizer que não é para tirar a doutrina dali, sabe? Certo, não é um livro de regras. Exato. Ele juntou e adaptou histórias que vêm de textos apócrifos, aqueles escritos mais antigos, né? Ligados à Bíblia, mas que não estão no cânone oficial de várias tradições. Sei, tipo sobre a criação, Adão e Eva. Digamos, unificada, sabe? Com foco num Deus mais amoroso, mais compassivo. Então o livro pega essas figuras e eventos que a gente conhece, anjos, a rebelião lá do Lúcifer, a criação do homem e o Éden, e dá uma nova roupagem, usando detalhes dessas fontes não canônicas para, tipo, preencher a história. Não é teologia pura, é um romance mesmo, uma construção literária. Exatamente isso. E é aí que está um ponto bem legal, eu acho. A ficção abre espaço para explorar as entrelinhas, sabe? As possíveis motivações, as emoções, coisas que talvez um texto mais direto, mais dogmático, não aborde tanto. Faz sentido. Por exemplo, a questão do livre-arbítrio é super central na obra. A gente vê isso sendo testado primeiro com os anjos, né? Diante do que o livro chama de abismo de trevas, Deus apresenta a escolha ali. E depois com Adão e Eva no jardim, claro. As duas árvores. Isso. A narrativa mergulha fundo nesses dilemas, nessas escolhas internas. E essa exploração das consequências, das escolhas, fica ainda mais forte depois na queda. Não é? Com certeza. A narrativa do Marcos Dias vai fundo na dor de Adão e Eva e aí introduz o primeiro sacrifício de um cordeiro. Essa imagem, como está descrita no livro, deve ser bem impactante. Sim, muito. Imaginar Adão e Eva ali, lidando com a morte pela primeira vez, com a ideia de um substituto, como um sinal do que viria depois da redenção. Tem até uma parte que Adão se oferece, né? Mas Deus mostra que o plano era outro, maior. Exatamente. E isso conecta direto com o que parece ser o propósito do Marcos Dias. Usar essa história inventada, ficcional, para fazer a gente pensar sobre o pecado, sobre a necessidade de redenção. Idade crescendo. Certo. E a de Sete, que no começo é vista como mais fiel, os filhos de Deus, mas que também acaba se corrompendo. Ah, então tem essa decadência geral. Sim, essa trajetória humana meio que para baixo, como o livro descreve, reforça a ideia de que precisava de uma intervenção divina, sabe? Um tema que está ali o tempo todo e que aponta para a figura de Cristo, como o próprio livro menciona na introdução e na conclusão. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o Marcos Dias usa a ferramenta da ficção, e é a estreia dele nisso, né? É a estreia dele na ficção, exatamente. Inspirado em fontes apócrifas, específicas, como essas que a gente falou sobre a criação, os primeiros humanos, para construir um grande arco narrativo. Isso. Ele explora a criação, a origem do mal lá com Lúcifer, a queda humana pela desobediência, o peso das consequências dessas escolhas. E, o que é crucial, a esperança que está ali num plano divino de resgate de sacrifício. Tudo isso sendo a primeira vez que ele aborda a fé nesse formato de romance. Resumindo bem, a linda história da criação do universo se apresenta assim, como essa primeira incursão do Marcos Dias na ficção com tema espiritual. Ele usa textos não canônicos para criar uma narrativa que, segundo ele mesmo propõe, quer provocar reflexão sobre fé, livre-arbítrio, pecado, redenção, mas sem a intenção de ser um documento para definir doutrina. É uma releitura literária mesmo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar depois. De que maneira uma abordagem assim ficcional para essas histórias tão fundamentais da fé, como essa que o Marcos Dias fez, pode dar perspectivas diferentes, ou até aprofundar o jeito que alguém entende isso, comparando com o estudo bíblico ou teológico mais tradicional? Boa pergunta. Que novas questões sobre essa relação entre fé e narrativa uma obra como essa pode acabar levantando na gente? Fica aí para refletir.